eu acho que os debates são muito importantes e foram os debates aqui, falas dos vereadores que foram importantes, respeitosas, as divergências fazem parte do contexto da vereança e acho muito importante que isso aconteça e aconteça frente à população, não só as que estavam aqui presentes, mas todas que estavam em casa nos acompanhando. Esse público tem aumentado todos os dias e isso para nós é gratificante. Eu defendo que o acesso à água potável é um direito fundamental, um direito humano que não tem sido respeitado em Apucarana. Qual o motivo? Boa pergunta, por isso que a gente mandou um requerimento em regime de urgência para a Sanepar para que eles justifiquem e resolvam, em especial resolvam o problema, porque justificativa, veja, a gente não precisa de justificativa, a gente precisa de resolução de problemas. E aí já apontei aqui na sessão que junto com o vereador Sidney da Leve Limpe nós trabalharemos junto ao Estado, porque existe um programa que do Estado fornece para as pessoas caixa d'água, para quem não tem, fornece uma caixa um pouquinho maior para quem tem aquela que é menor. Então, ao mesmo tempo que nós apresentamos a cobrança, nós cobramos a solução e também já apresentamos uma solução ainda que paliativa para a situação que está calamitosa na cidade de Apucarana. Vocês pediram uma providência. Qual que é o prazo que eles têm agora para poder justificar e dar uma resposta para a população a respeito desse tema? Em regra, em 10, 15 dias eles vão responder, mas nós sabemos que as pessoas não aguentam ficar 10, 15 dias sem água. Já recebemos alguns relatos que depois das cobranças a Sanepar melhorou o fornecimento, em especial em alguns locais que faltava água reiteradamente, tipo Vila Reis na segunda-feira, já não faltou ontem. Então a cobrança gera resultados, a cobrança séria gera resultados. Nós sabemos o empenho que a Sanepar faz, mas precisa se empenhar para que não falte água lá na casa dos apucaranenses. E veja, quero dizer o seguinte, disse aqui, se você parar de pagar um mês, eles vão lá cortar. Então a pessoa que corta chega, a água precisa chegar também. Vereador, nós tivemos também outras matérias de sua autoria, todas aprovadas aqui na casa hoje. De fato, algumas matérias que eu apresentei, o projeto agora já aprovado, de fato, o projeto do diabético, a pessoa que tem diabetes tipo 1, para que a prefeitura forneça o aparelho de controle de glicemia, outros projetos de modernização da Câmara Municipal. Tenho trabalhado muito. Cheguei de viagem hoje, fui buscar recursos, busquei mais 60 mil reais para a cidade de Apucarana, quero implementar o Armazém da Família aqui, para que as pessoas que têm inscrição no CAD Único consigam acessar os produtos da cesta básica com 30% de desconto. Tenho trabalhado incessantemente. Tem que trabalhar, que a população de Apucarana me colocou aqui para trabalhar, para cobrar. Tem um lugar só que a gente não pode cobrar, que são as ditaduras. Então aqui eu vou cobrar. Quando tiver coisa errada, eu quero dizer o seguinte, eu vou cobrar, quem quer que seja. Para mim não faz diferença se é A, B, C, se é a gestão atual, se é a gestão passada. Falei, inclusive, hoje aqui, que se tiver algum anúncio de irregularidade no hospital de Apucarana, eu sou o primeiro a assinar o pedido de CPI do hospital. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho compromisso com o erro, gente. Meu compromisso é com você, as pessoas que me elegeram e, em especial, o restante de Apucarana, porque eu estou aqui para representar a cidade toda. Com relação a esse debate do hospital, na última semana nós tivemos ali uma coletiva com o prefeito, o vereador esteve presente lá também, que apresentou um relatório do panorama que eles alegam estar o hospital. Como o senhor avalia essa questão e como está a articulação para que o Hospital de Apucarana funcione de fato? Olha, tem muita incongruência de todos os lados. Tem amadorismo de um lado e incongruência do outro lado. Incongruência porque é o seguinte, falam que não entregaram o hospital para a empresa gestora. Então a empresa gestora foi lá, mandou um chaveiro, mandou fazer a chave e abriu lá sem receber a chave da prefeitura? Não, a prefeitura deu a chave. O pessoal precisa parar de achar que a prefeitura é CPF. Muda a gestão, mas a prefeitura continua. O CNPJ continua o mesmo. Não zera a prefeitura, não começa tudo de novo. Inclusive, nesse sentido, falei de tantos depósitos que acharam, tem um depósito que, graças a Deus, existia, que era do caderno. Porque as crianças não receberam ainda caderno, lápis de cor, estojo, a bolsa que foi prometida, o uniforme. Está faltando, tem que chegar. Está faltando algumas merendas também. Faltando merenda, gente. E essa reclamação é da cidade inteira. Está faltando merenda para as crianças. Veja, estou recebendo um monte de mensagem dizendo que as crianças que comiam bem na escola já não comem tão bem. Eu já percebi em alguns momentos que o programa da saúde é a saúde zero. Agora, programa merenda zero eu nunca tinha visto. Então vou cobrar, independente de quem quer que seja. Então isso é positivo, significa que o Poder Legislativo está cumprindo com a sua função, que é justamente os parlamentares falarem sobre assuntos que os seus mandatos entendem serem necessários, sejam eles da área da educação, da saúde, né, prestação de serviço por terceirizados, como por exemplo a Sanepar, trouxemos esse assunto, a falta de água em Apucarana, que é um assunto que incomoda tantos apucaranenses, situações de alteração
no regimento interno da casa, com a possibilidade de participação remota dos vereadores quando não estão em plenário, outras matérias em segundo turno que já havíamos votados, situações de educação, situações de abertura e funcionamento de alguns CMEs, de escolas municipais. Então, entendo que foram matérias bastante interessantes, aquelas que chamam mais atenção, e quando temos a participação do público, né, fica mais acalorada às vezes a discussão, porque o público se sente no direito, de fato tem o direito de participar dessas discussões, de manifestar, de apoiar ou de vaiar. Então acredito que esteja tudo dentro da normalidade das discussões, até porque todos são temas de interesse público. Quando a gente fala de funcionamento de uma escola no CEMEI, é de interesse público. Quando a gente fala da possibilidade da Câmara funcionar de forma mais democrática, é de interesse público. Quando a gente fala, por exemplo, de ter um cadastro específico para aqueles que querem participar da licitação, né, no município de Apucarana, como forma de todos terem um acesso maior, mais transparente no cadastro dos licitantes, é também interesse público. Quando a gente está falando da falta de água, né, que atormenta o apucaranense, é de interesse público. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, trazer esses assuntos todos e traduzi-los, ou num projeto de lei, ou num requerimento, ou numa indicação, num pedido de informação, e aí, obviamente, dentro daquilo que o rito de uma sessão ordinária estabelece, a gente discute, inclusive na divergência de opiniões, e é muito interessante, porque essa divergência é que permite chegar, de repente, à conclusão de alguma tomada de decisão que precisa ser feito, tanto aqui na Casa quanto encaminhamento para o Poder Executivo. Visto e tem avaliado os debates, as sessões em andamento, como que é a avaliação do Executivo com relação ao andamento e apresentação dos projetos? Interessante, o prefeito ele foi vereador, o prefeito Rodolfo Mota ele foi vereador, ele esteve aqui nessa casa, ele sabe o papel fundamental que o vereador, que é tão eleito quanto o prefeito, tem para representar as demandas da população. Então ele vê com bons olhos, até porque ele tem, né, dos 11 vereadores, 5 vereadores que fazem parte da sua base política, 6 vereadores que são de oposição. Independentemente disso, os assuntos aqui tratados pelos vereadores de oposição ou de situação levam a demandas e informações que muitas vezes chegam de forma por ofício, por indicação, por requerimento, até o Executivo. E lá temos o vice-prefeito, que tem esse papel enquanto secretário de governo de fazer a relação e atender e responder essas situações do Legislativo, mas vê com bons olhos, significa que temos uma Câmara atuante, independentemente, inclusive, das intenções. Se são elas apenas levantar assuntos, se são elas, às vezes, as intenções de promoção pessoal ou política, está dentro da consciência de cada um. Mas em conversa com o prefeito, ele vê com os bons olhos, até porque é nesse momento de que temos divergências e independência dos poderes que, de fato, a população vê que os seus eleitos estão trabalhando para isso. Moisés, esse requerimento hoje foi votado por unanimidade, que hoje agora sim, definitivamente, um projeto de lei de minha autoria que havia sido votado já e aprovado em primeiro turno. Em segundo turno havia sido pedido vistas para apresentar uma emenda com relação ao controle das formigas cortadeiras no município, um problema que atinge tanto a zona rural quanto a zona urbana no município, e após fazer uma adequação na redação com relação à aplicação de multas, a transferência desse recurso para aplicação e investimentos nessa área, definitivamente foi aprovado agora, e agradeço aos pares que aprovaram por unanimidade esse projeto de lei que visa criar uma política pública de controle dessa praga, que são as formigas cortadeiras, que atrapalham demais a zona rural e a zona urbana. Fora isso, tivemos outros projetos que foram votados em segundo turno em unanimidade, agora saem de pauta, outros projetos que entraram em primeiro turno, que tiveram algumas aprovações, requerimentos, inclusive com retirada de pauta por autor, e então tivemos aí uma sequência tranquila aí de matérias discutidas e votadas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando pela imprensa, obrigado pelo espaço para falar. Foi uma sessão muito importante, onde no primeiro momento eu já destaco a importância da gente fazer a sessão no horário noturno, que possibilita que as pessoas venham aqui participar, concordar e discordar das pautas que estão aqui. Foi uma sessão que teve uma polêmica por conta de um requerimento do vereador Wellington Gentil, que questionava a prefeitura se existe algum plano de o que pode ser feito em escolas e CMEs a respeito do período das férias, para os pais e mães que trabalham e precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro. Esse requerimento foi um pouco polêmico por conta da interpretação, no meu entendimento, equivocada de algumas pessoas e de parte do sindicato a respeito do entendimento disso. Em nenhum momento foi dito que os professores trabalhariam 1 minuto a mais sequer. Foi perguntado a respeito da possibilidade de se fazer algum plano de ação, alguma situação que daí a gente interpreta até como colônia de férias, contratando uma equipe nova para que os pais e mães que trabalham, que precisam deixar os seus filhos em um lugar seguro, tenham esse espaço durante o período de férias. E quando a gente fala de escolas CMEs, poxa, é óbvio, já é um espaço, já é um lugar que é preparado para receber as crianças de forma segura. A gente não vai colocar as crianças dentro de um hospital. Então, a escola e o CMEI já é o lugar adequado nesse sentido. E fazer a contratação de novas pessoas, de profissionais,
para isso acaba ajudando, e esse tema é um tema importantíssimo para ser discutido, especialmente no mês da mulher, porque a gente sabe que em muitos casos são as mães solo que são responsáveis por cuidar de 3, 4 filhos e precisam trabalhar para ter a sua independência, para poder ter a sua participação no mercado de trabalho, que foi conquistado através de muita batalha, muita luta por mulheres que não tinham esse espaço no passado, mas agora têm condições de trabalhar, trabalham e são guerreiras corajosas e que precisam de todo o apoio nesse momento. E num momento como as férias, é importante que elas tenham a tranquilidade de saber que seus filhos estão num lugar seguro, que estão num lugar onde elas podem ir trabalhar tranquilas, fazer as suas atividades, que seus filhos serão bem cuidados, serão alimentados, enfim. A proposta foi retirada. É possível que volte a ser apresentada com uma nova redação, talvez? O requerimento foi retirado de pauta pelo autor. Eu votei contra a retirada de pauta, inclusive. Fui o único vereador que se manifestou contra a retirada de pauta. Nessa situação, teve algumas vaias, especialmente do pessoal do sindicato, durante as discussões. Eu não tenho problema nenhum em manter meus posicionamentos, mesmo diante de vaias, diante de protestos, enfim. Eu estou votando de acordo com os meus princípios e valores. Eu não estou votando contra professores em momento algum. Como eu já disse na minha fala no começo, a gente em nenhum momento citou que o professor vai trabalhar 1 minuto a mais sequer. A gente só buscou uma política pública, qualquer ideia, qualquer solução, para que os pais possam deixar seus filhos em um lugar mais seguro. Então, não sei se o tema vai voltar para a pauta, foi um requerimento de informação, mas se voltar para a pauta, vou ter a tranquilidade de defender os meus princípios, meus valores, os pontos, da mesma forma que eu defendi aqui. O que chama a atenção também é que não era um projeto de lei, apenas um requerimento que já mobilizou todo esse público para um debate. Como você vê isso? Exatamente, foi um requerimento de informação, ou seja, é a ferramenta que o vereador tem para fiscalizar, para questionar o executivo, questionar o prefeito, a autarquia de educação, enfim, quem for responsável por essa situação, se existe uma política pública, um plano, uma ideia para se aplicar nessa situação. E óbvio que a gente fala de CMEI, nesse caso de escolas, porque é durante o período das férias dos CMEIs das escolas, mas em nenhum momento se falou dos professores trabalharem mais. Por isso, num requerimento de informação, foi questionada essa situação para saber se a prefeitura tem algum plano. O vereador não pode chegar e fazer um projeto de lei dizendo que a escola vai abrir durante as férias, que o professor vai trabalhar durante as férias. Isso não pode, isso não é permitido, isso não é possível. O artigo 60 da Constituição Federal diz que a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo tratar da atribuição dos cargos, do trabalho dos servidores públicos. Então a gente sequer poderia fazer isso. Foi um requerimento de informação pedindo uma informação e, no meu entendimento, infelizmente, algumas pessoas interpretaram de forma equivocada o que estava sendo questionado ali. Mas você não acha que ele poderia ter um pouco do entendimento dessa situação e, de uma forma mais leiga, ter chamado os professores? Ele poderia ter essa comunicação com os professores ou os servidores para poder analisar e amadurecer esse projeto? Eu entendo que a discussão é válida, ele poderia sim ter discutido com os professores, mas eu entendo também o seguinte, o requerimento em nenhum momento falou sobre os professores. Mas ele tinha entendimento sobre isso? Eu entendo que sim, que ele tinha um entendimento, tanto que ele até cita no seu questionamento se a prefeitura tem algum plano para contratar nova equipe nesse sentido. Ora, se é para contratar uma nova equipe, não está falando da equipe atual, não está falando dos professores. E se pessoas serão contratadas, são pessoas que vão ser contratadas livre, espontânea vontade, que vão estar se adequando a um trabalho que elas vão estar se propondo a fazer. O senhor foi coautor também numa situação envolvendo a Sanepar. Que forma o senhor vê essa falta d'água e, às vezes, até a falta de retorno e resposta condizente da empresa? Isso mesmo, eu sou coautor de um requerimento de informação que questiona a Sanepar sobre a frequente falta de água. Eu sou morador de uma região ali do Michel Sone, do Grevilhas, do Belvedere, que está lidando com a situação há muito tempo. Inclusive, em novembro do ano passado, eu fiz uma reclamação na ouvidoria da Sanepar sobre essa situação, relatando essa situação, a dificuldade que as pessoas passam. E eu acredito que é muito importante, de fato, a gente cobrar a solução dessa empresa que presta um serviço no nosso município, que é uma concessionária que lida com um serviço de saneamento, porque quando a gente fala disso, a gente não está falando só de um serviço de água, alguma coisa, a gente está falando de dignidade das pessoas. São pessoas que estão passando um fim de semana inteiro, por exemplo, com um banheiro sem conseguir dar descarga, lidando com um mau cheiro dentro de casa. A gente precisa ter esse cuidado, porque isso é dignidade para as pessoas que moram na nossa cidade. E a gente precisa ter essa cobrança, essa fiscalização também com as empresas que prestam serviço no nosso município.